Irmãos, graças a Deus, agora vamos falar sobre Artaxerxes I. Artaxerxes I, meus irmãos, era o imperador da Pérsia de 465 a.C. até 425. Ele era filho de Xerxes I, ou seja, Assuero. Alguns defendem assim. Porém, nós vemos que tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias, nós vemos uma participação, vamos dizer assim, importantíssima de Artaxerxes. Por quê? Porque ele libera Esdras para reconstruir o templo e libera Neemias também para reconstruir os muros e supervisionar e dar carta branca para que isso pudesse acontecer. Nós vemos, irmãos, que quando Esdras começa a construir o templo, nós vemos que há um embate ali, porque alguns diziam que Esdras era corrupto. E nós vemos que ali Artaxerxes manda parar de reconstruir o templo. Não era o templo suntuoso, como nós vemos o de Salomão, como foi destruído pelos babilônios. Porém, era um templo mais modesto. Mas nós vemos Artaxerxes, ele, vamos dizer assim, ele liberou, vamos dizer assim, deu carta branca para Esdras construir. Mas depois nós vemos o que aconteceu. Mas só que depois nós vemos que aí foi tudo resolvido e ele continuou, vamos dizer assim, liberando e provavelmente dando recursos para que o templo pudesse ser reconstruído. E nós vemos também no livro de Neemias falando sobre Artaxerxes. Por quê? Porque ele também deixou que Neemias pudesse reconstruir o templo. Então nós vemos, meus irmãos, a participação de Artaxerxes em duas passagens bíblicas. Alguns vão dizer até que ele que construiu, ajudou, de repente, concluiu o palácio, vamos dizer assim, naquela época ali, do livro de Esther, né? Fez algumas construções semelhantes. Porém, o mais certo meus irmãos, dizer que ele teve uma participação importante no livro de Esdras, no livro de Neemias. Só que a Bíblia não registra, e ele também, os estudiosos, os historiadores defendem, ele era um rei da Pérsia, bondoso e compassivo, né? Ele era muito bondoso e compassivo. Ele até ajudou aos judeus, e os judeus ficavam felizes por ter um aliado forte ao seu lado. E nós vemos, irmãos, que por que é um aliado forte? Porque os judeus não eram totalmente, vamos dizer assim, discriminado com Artaxerxes. Nós vemos só aquela passagem de Assuero e tal, que teve aquele problema no livro de Esther. Mas nós vemos que aqui, já que Artaxerxes liberou, é claro, tive algumas restrições, como aconteceu na parte de Esdras, porém ele era muito bondoso. Os historiadores defendem que ele é muito bondoso. Só que depois, quando ele morre, o seu sucessor, Artaxerxes Ocos, foi um governante cruel e sanguinário, ou seja, foi totalmente avesso ao seu pai. Então nós vemos Artaxerxes sendo um grande rei persa, sendo muita contribuição para os judeus, claro, Deus usando ele, ajudando, vamos dizer assim, ajudando os judeus através do rei, para que algumas coisas pudessem ser reconstruídas, principalmente os muros e o templo. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.